estamos gravando a respeito da vida do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira com documentos e também baseado em memórias dele. Até estive pensando que valor que tem as memórias, se foi ele que está contando. E me lembrei disso aí, ele contou essas memórias e havia pessoas da idade dele que estavam presentes ouvindo. Então, há testemunhas ali oculares. E isso é um fato, é um dado muito importante para a gente avaliar o valor dessas memórias. Ele falou, não é isso que ele falou, mas havia testemunhas ali da época dele na faculdade ou depois da faculdade que presenciaram, tá bem? Nós estamos então, veremos hoje o manifesto da UC, Ação Universitária Católica versus laicismo, ateísmo e indiferentismo, que é o que circulava no Brasil, São Paulo e pelo Ocidente afora. Então, manifesto versus esse estado de laicismo geral. Só para recordar que está a Faculdade de Direito, que era um antigo convento franciscano em São Paulo, chamada Arcadas. Bom, aqui então são memórias. No quarto ano da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, Plínio Corrêa de Oliveira fundou em 1929 a Ação Universitária Católica, a qual se tornou em breve uma realidade vitoriosa na vida acadêmica de então. Perdão, eu falei que era o que o Dr. Plínio está contando, é o professor Dematei que está contando isso no livro. Está descrevendo. A Ação Universitária Católica, ao mesmo tempo que ia crescendo em número e influência no Largo de São Francisco, se estendeu para a Faculdade de Direito. Também, Faculdade de Medicina e outras faculdades de São Paulo. Bem, então, está tratando do alcance da AUC. Continua aqui. Veja aí, AUC em Belo Horizonte. Acaba de ser fundada em Belo Horizonte a Ação Universitária Católica por um pugilo de universitários mineiros que assim abrem caminho para uma possível federação aucista. Quer dizer, federação. Né? Depois eu peguei também recortes da Bahia, recortes de Recife e outros lugares também que tinham sido... Rio de Janeiro, naturalmente, né? Porque eu tinha explicado na reunião passada que a UC foi uma criação do Rio de Janeiro, lá do Tristão de Ataíde. E uns meses depois, o Dr. Plínio replicou aqui na Universidade de São Paulo. Podemos falar do nome. Então, o surgimento dessas ações universitárias católicas após, em Belo Horizonte, Bahia, como o senhor falou, foi em decorrência do sucesso que a UC teve em São Paulo? Ou do Rio, né? Porque o Rio de Janeiro era a capital, né? O Rio de Janeiro era a capital. E o Rio era a capital, era também a sede do cardinalato, né? Então o Rio tinha muita influência. Então eu diria que era resultado do prestígio no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tem como quantificar qual das duas era mais pungente? Eu sei qual que tinha mais propaganda, porque todo o trabalho, todo o movimento católico no Rio de Janeiro tinha muito mais, era mais divulgado do que o de São Paulo. Era mais divulgado. Mais para frente nós vamos ver isso aí. O cardeal Leme constituiu o Tristão de Ataíde uma espécie assim de condestável, ou seja, ele dirigia a Confederação dos Movimentos Católicos no Rio de Janeiro. Olha, nunca foi dado isso para o Dr. Plínio em São Paulo. Bem, aqui já é muito interessante esse documento tirado do Legionário. Acontece que depois que o Getúlio tomou posse, né, como ditador do Brasil, em 1930, e eu acho que foi no ano 31, saiu um decreto do ministro da Educação, que era o Francisco Campos, que era de Minas Gerais. Esse decreto instituiu o ensino religioso nas escolas públicas.
tem seus conformes. Bem, então o que faz a Ação Universitária Católica de São Paulo? A Ação Universitária Católica de São Paulo vem manifestar a Vossa Excelência, telegrama, sua absoluta adesão ao magnífico decreto instituindo o ensino religioso nas escolas públicas, indício seguro de uma nova fase de regeneração para o Brasil. Pelo Conselho, aí vem o Conselho da UC. Por quê? Porque isso aqui foi 31, o Dr. Plínio já tinha saído da universidade. Nomes que são nomes aí que ficaram depois, assim, aos poucos vocês vão tomar contato com esses nomes, né? O Telêmaco mesmo, ainda se falava dele no meu tempo, como amigo da TFP. Zé Pedro Galvão depois daí, ele foi guindado lá para escrever no estado de São Paulo. Sueli Koch e Carlos Lessa, eu acho que foi para o Legionário. Tá vendo aí? Ação pública, né? O governo fez uma coisa boa, a UC manda um telegrama solidarizando. Pois, isso aqui foi publicado no Legionário. Documento, hein? Documento. Dr. Plínio Correia de Oliveira, é o título que deram para o artigo, né, para a noticiazinha. Formou-se esse ano pela Faculdade de Direito desta capital o nosso congregado Plínio Correia de Oliveira, cujo nome é muito conhecido e admirado na juventude católica brasileira. Foi ele o iniciador das lutas pela recristianização de nossa mocidade entre os estudantes das tradicionais arcadas do Largo de São Francisco, era o nome da Faculdade de Direito. Tornando-se logo, com sua fulgurante inteligência e o desassombro de suas convicções traduzidas numa conduta exemplar, veja bem, hein? Essa conduta aí envolve moral também, não é? Exemplar, o baluarte máximo dos estudantes católicos de São Paulo. Então, o Legionário publica, sobre a formatura do Dr. Plínio, foi no ano 30, essa nota informativa. Olha aqui a data, Legionário, 14 de dezembro de 1930. Bem, aqui é o facsímile o exemplar do Ação Universitária Católica. Não quer dizer que hoje a gente tenha elementos suficientes nas universidades para abrir um jornal católico, não é isso. Mas o modo dele fazer a batalha, que nós vamos ver depois aqui na faculdade, isso aí pode ser perfeitamente repetido. Bom, aqui tem uns tópicos do manifesto. 1930. Outubro de 30. Veja os dizeres, aos universitários em geral e aos estudantes católicos em particular, é dirigido este manifesto definindo o escopo, a meta, a finalidade da AUC. Muitos já têm a noção deste belo movimento de restauração espiritual na sociedade brasileira. Os que o acolheram com simpatia têm, por certo, guardadas na sua consciência essas palavras que são um brado, momento decisivo. Essa expressão aí era uma expressão que circulava na época, como hoje, não sei, pode ter expressões por aí que estão circulando que, quando eu falo momento decisivo, eles entendiam muito bem o que era. O Brasil estava no momento decisivo. O que era esse momento decisivo? Era, de um lado, o chamado para a esquerda e, do outro lado, o chamado que a UC estava fazendo para o catolicismo. Então, olha, vocês estão na encruzilhada. Vão pender para lá, para a esquerda, ou para o indiferentismo, que se chama hoje poltrona, não é? Sofá, ou vão aderir ao movimento católico. Continua. Manifesto. Os que céticos, indiferentes e ateus receberam-no com a frieza natural dos céticos, né? Sabem, porém,
mais do que os crentes, que há um momento decisivo, e este é justamente quando a convicção do homem oscila entre duas extremidades, o erro e a verdade. Este é o momento atual da civilização. Vocês vão ver, na continuidade das reuniões, que o Dr. Plínio tinha inteiramente a razão. Em outubro de 30, deu-se a Revolução do Getúlio, que um golpe de Estado militar derrubou o governo federal, implantou a ditadura dele. Bem, continua. A mocidade católica universitária abraça na sua plenitude os dogmas da Santa Igreja. Viu? É uma declaração de catolicidade aberta. Está no manifesto, que o Dr. Plínio explicou, né? Eu distribuía e meus amigos à porta da faculdade. Continua. Uma vista panorâmica sobre o que se passa no Brasil em 1930 leva-nos à convicção inelutável, quer dizer, convicção, digamos assim, decidida, certa, de que já não é mais possível viver num regime de separação entre a consciência religiosa e a consciência cívica, como se esta, que é a consciência cívica, não se devesse inspirar naquela. Vou explicar o que é isso aí, entenderam? Olha aqui. Não é mais possível viver no regime de separação entre a consciência religiosa e a consciência cívica. Ou seja, o Brasil é um país católico, mais de 90% são católicos. Então, essa aqui é muito importante, ou seja, é o laicismo que ele está condenando. É um país católico que tem uma Constituição positivista, que era a Constituição da República, não é? E hostil e indiferente à Igreja Católica. É isso que ele está dizendo. Não pode mais ter essa dicotomia. Sr. Marcos, quando o Dr. Plínio usa essa expressão momento decisivo, ele diz isso certamente analisando o contexto inteiro que ele estava vivendo. Então, certamente ele leva em conta a Revolução de 25, em São Paulo, ele está levando em conta a mudança do estilo de vida da aristocracia paulista, a decadência dos valores morais. Ele leva isso tudo em conta para chamar esse momento de momento decisivo, certo? É isso sim, mas é mais do que isso. É mais amplo. Porque como nós estamos é mais amplo sim, o panorama é mais amplo. Por quê? Porque o fascismo já tinha subido na Itália, o nazismo já tinha subido, não é isso? Tinha havido, vamos dizer, como ele vai falar em outros lugares, não é? Movimentos, governos, como é que ele diz assim? Havia partido católico no poder na Alemanha. Na Alemanha, não sei se nessa época já, eu não tenho certeza se ainda havia. Mas entendeu? O panorama era mais do que Brasil. Visamos especialmente a mocidade, a cujo indiferentismo declaramos guerra de morte. E a guerra declaramos aos petulantes e abúlicos mentais. Abúlicos aqueles que não querem tomar... Bem, não querem tomar posição. Aos que se dizem católicos, mas fazem dos Oscar Wilde, eu vou dizer quem é, Anatole France, Ibanez e tantos outros preparadores do anarquismo, um programa de vida. Então, o Dr. Plínio pega aqui os homens da época. Oscar Wilde era homossexual. Mas a propaganda que faziam dele não era nessa linha, sabe? Era numa linha sentimental e uma série de coisas que eu procurei na internet, qual era a ficha dele. Isso é muito importante, porque essa era, junto com o americanismo, né, era apresentada a mocidade isso daí. Aí o Dr. Plínio diz, declaramos guerra aos petulantes e abúlicos mentais, aos que se dizem católicos, mas fazem desses falsos ídolos, né, um programa de vida. Estou mostrando, quer dizer, o manifesto, ele é
ele tem aplicação concreta, ele não é teórico. Desconhecemos o pessimismo e o temor do sacrifício, males outros que as preocupações egoístas da mocidade opõem às tendências aproveitáveis de tantos moços de formação católica e de reservas mentais que não podem continuar inertes. Ou seremos católicos integrais, ou somos traços de união entre o catolicismo e o bolchevismo. Veja aí, então ele está dizendo, havia católicos muito aproveitáveis. Esse manifesto era dirigido a quem? Sobretudo para esses. Pois olha aqui, de novo, o desafio dele. Ou somos católicos integrais, ou então seremos um traço de união entre o bolchevismo e o catolicismo. E que surgiu depois, hein? Surgiu depois. A pensar só de TL, nessas coisas assim, não. Surgiu depois lá, a chamada política da mão estendida com os comunistas e tudo mais. Então, seguindo aí, conseguindo ver o alcance do manifesto, 1930, o Dr. Plínio estava com, digamos, 22 anos, incompletos. Bem, agora entra uma parte mais leve. Na formatura de 30, ano que Plínio Corrêa de Oliveira colou o grau, formou, né? O santo sacrifício da missa foi celebrado dentro do próprio pátio interno das Arcadas, com a prestigiosa presença de quase todo o corpo docente, quer dizer, professores, em trajes talares, trajes de honra mesmo, trajes, como é que se chama isso? Traje de gala, né? Trajes de professores, ou seja, tal vestido a caráter que se chama. Elevado número de universitários comungou. Quem celebrou a missa era um sacerdote, que era vigário-geral da arquidiocese, chamado Dom Gastão Liberal Pinto. Liberal Pinto aí era o nome dele, né? Que era muito amigo, muito chegado ao Dr. Plínio. E quem pregou era o padre Leonel Franca, que é o terror dos protestantes, porque escreveu os livros contra o protestantismo e era um jesuíta cultíssimo, muito cotado. E o Dr. Plínio, pessoalmente, ele vai contar aqui depois, nessas 3 folhas que nós vamos ter que ler, como é que foi a coisa. Olha aqui, realmente pensávamos que participavam do ato, aquela missa lá. Algo de profundo mudou na atmosfera da juventude paulista e para melhor. Era o fruto do movimento mariano. O movimento mariano nós vamos ver mais para frente, não hoje. A força que tinha, porque aí vai ficar muito claro o que era a força do movimento católico em São Paulo. Aí era maior do que o Rio de Janeiro. Isso sim. Então, não é só o C, mas é a... Diga. Como que esse movimento católico mariano decaiu, sumiu? Isso aí nós vamos tratar assim, mais para frente. Vamos tratar assim, mas mais para frente. Faz parte da sequência, viu? Uma outra pergunta que eu estou ouvindo esses vídeos. Isso está muito bem, mas eu dou uma amostra aqui. Está muito bem abordado no livro Minha Vida Pública, escrito pelo Sr. Abel de Oliveira Campos. Ali ele diz, houve um desvio de águas. Os líderes eclesiásticos começaram a adocicar o movimento católico. E, com isso, os que eram mais combativos começaram a olhar para o integralismo e disse, olha, o integralismo combate mais o comunismo do que os marianos. Mas então Satanás quer fazer algo parecido hoje, não é isso? Como? Satanás quer fazer algo parecido com esse movimento da reação católica hoje, né? Eu acho que, Pedro, o seguinte, que um dos melhores frutos que a gente pode tirar da gravação dessas memórias da vida do Dr. Plínio, um dos frutos é esse aí. É ver os erros do passado, as ciladas que o demônio fez e simplesmente não cair nelas mais. Né? É um dos frutos. O outro fruto, eu já falei aqui de outras vezes, é tornar acessível ao público documentos mostrando
o que foi o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, com documentos. Não adianta dizer isso, aquilo, outro, não. Os documentos mostram que ele foi isso aí. Ele foi um cruzado do século XX, como diz o professor Roberto de Mattei. E que na cabeça dele não tem um momento em que se possa afirmar que Dr. Plínio Corrêa de Oliveira queria a fundação de uma ordem religiosa. Não tem uma afirmação disso. Pelo contrário, nós estamos vendo aqui. O que ele está fazendo? Ele está pregando uma cruzada. E ele está considerando a paixão da igreja, não é isso mesmo? Não. Ele não está considerando Marechal. Porque ele não está afirmando isso aqui. Ele está... também espero que mais para frente fique claro. O Dr. Plínio foi afirmando a liderança dele no movimento católico aos poucos. Aquela liderança ficou clara aos olhos de todos. Por isso que eu li aqui para trás o que o legionário falou. Foi ele que iniciou as batalhas lá na faculdade. Então, a liderança dele foi se afirmando naturalmente. É isso. Mas eu não posso dizer que ele está se afirmando que ele é o general, o marechal. Não é isso? Não é isso. Continua. Bom, aqui apenas o legionário confirmando que o padre Leonel Franca foi um dos pregadores. Bem, para aqueles que não têm hábito de seguir esta gravação, ela passa por momentos que é preciso a gente cumprir o objetivo da gravação, que é documentar para a história como as coisas se passaram. Então pode passar por certos momentos assim meio de aridez, entendeu? Doutrinários, mas é o quê? É a necessidade de documentar. Bem, Dr. Plínio formou-se, portanto, em 30. Aqui é uma passagem muito importante, que nós vamos ver agora. A UC estava instalada, só que ele saiu da presidência da UC, passou para outra pessoa. Em 31, claro, nova turma se formou. Veja aqui esse documento que é tirado de um artigo, é a transcrição de trechos de um artigo que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira escreveu no Legionário nos fins de 1931. Então, repito, ele já não estava mais na direção da UC. Ele colocou esse título aí, Primícias de uma Geração. Primeiros frutos de uma geração. Vai ver de novo aqui que você está falando. É uma geração. Ele já não está tratando de um problema localizado dentro da Faculdade de Direito. Vamos ver aqui como fica muito claro. Bem, Dr. Plínio diz, tenho em mãos os primeiros frutos de uma geração que, comigo, viveu a agitada vida estudantil, sentando-se nos mesmos bancos acadêmicos e bebendo, dos ensinamentos dos mesmos mestres que eu. Então, o que é os primeiros frutos? O que são os primeiros frutos? Ele vai mostrar agora. Trata-se do discurso pronunciado pelo orador da turma na solenidade de colação de grau de 1931, um ano depois dele. O orador, o que o orador falou? É o que o Dr. Plínio vai transcrever aqui. E que mostra o retrato de uma geração. É importante porque mostra o retrato de uma geração. Olha, é porque vocês verem o que era a cabeça dessa geração aí, do pessoal que era católico, ou que não era católico, mas pelo menos estava dando razão ao que o Pedro falou, estava sentindo a encruzilhada na frente. Como é que vai ser? Encruzilhada não é individual só não, é a geração que estava posta. O Dr. Plínio vai insistir muito nisso aí, mais para frente vai ficar cada vez mais claro. Então, continua o artigo do Dr. Plínio. Trata-se do discurso pronunciado pelo orador da turma na solenidade de colação de grau, 31, da Faculdade de Direito, de autoria de Carlos Alberto de Carvalho Pinto e da Coragem de Vencer, que é o título também,
de Augusto de Souza Queiroz. Bem, eu não consigo tratar desse artigo aqui do Dr. Plínio sem ter uma certa emoção. Li esse artigo uns 30 anos atrás e quando li, eu disse, aqui está a prova provada daquele apostolado que o Dr. Plínio fazia na faculdade. Então, ele vai falar do Carlos Alberto de Carvalho Pinto e do Augusto de Souza Queiroz. Souza Queiroz, Souza Aranha, as famílias mais graduadas de São Paulo. Melhor família de São Paulo. Carlos Alberto Carvalho Pinto fez uma grande carreira política. Eu posso depois dizer uma palavra. Continua o artigo, hein? Turma acadêmica saída da faculdade meses depois da minha, um ano, né? Interessa-me, sobretudo, a análise de sua psicologia. Então, esses dois, eles são retrato de uma... Por isso que é a análise de uma psicologia. Atenção, Pedro, é outro mundo. É outro mundo. Continua o Dr. Plínio. E ao traçar alguns rápidos comentários em torno das duas primeiras obras que ela produziu, que essa geração produziu, sinto que vibram ainda em mim os últimos ecos de minhas ruidosas discussões de estudante travadas calorosamente sobre as tradicionais arcadas do antigo claustro de São Francisco. Ou seja, ele está reafirmando aqui. Eu vendo isso aqui, eu me lembro daquelas discussões que nós vimos na reunião passada. Ele vai tratar um pouquinho mais dessas discussões aqui no final. Está vendo? Documento publicado no Legionário que ninguém contestou, passou-se, foi exatamente assim. Continua. Depois de apontar males, estigmatizar erros, quer dizer, condenar, vamos dizer assim, conclui Carlos Alberto, num gemido que é de toda a nossa geração, dizendo que, então vem, entre aspas, o que é que diz o Carlos Alberto. Enquanto o egoísmo dominar o sentimento coletivo, então não é individual, coletivo, quer dizer, a geração tiver egoísta, e a matéria esmagar o espírito, a civilização continuará na dolorosa ilusão de suas suntuosidades materiais. Veja bem o que ele está dizendo. Edifício Martinelli, ferrovias, progresso técnico, nas suntuosidades materiais, angustiar o indivíduo com o peso de todas as injustiças e a tortura de todos os males morais. Isso que ele vai dizer. Continua. Mas, isso é o Carlos Alberto que está falando, né? Agora vem o Dr. Plínio. Num gesto de desânimo, quando se trata de indicar o remédio para essa situação, Carlos Alberto fala, entre aspas, somos uma geração a quem a necessidade da vida imprimiu a ânsia do combate, mas a ruína das ilusões arrancou o idealismo construtivo. Então, você veja, ele, Carlos Alberto, declara, nós somos... Onde é que nós vamos? Ele vai continuar, é rápido o trecho aqui, mas pegou o que é, né? Cadê a bandeira? Vamos ver o desfecho do artigo. Estou dando só um resuminho. Continua o Carlos Alberto, falta-nos a bandeira, embora não nos falte a força. Agora vem o comentário do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. A bandeira ali seria o ideal? É isso. Vou repetir. Estavam ali na situação que o materialismo está vindo, as próprias... esqueci de dizer, mas enfim, teve o craque da Bolsa de Nova York, quer dizer, de 29, que repercutiu profundamente no Brasil, na sociedade de São Paulo, empobreceu os cafeicultores. Sabe, a situação... Bem, veja aqui o que é que diz o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Eu, quando disse que o artigo me emociona, vocês vão ver por quê. O Dr. Plínio está escrevendo, então. 1931.
Quantas vezes, no decurso da vida acadêmica, procurei apontar a Carlos Alberto a única bandeira digna de suas mãos? Quantas vezes procurei acender em seu espírito brilhante e promissor a chama ardente de uma fé que, quando faz verdadeiros crentes, faz apóstolos? Tudo isso com exclamação. Quantas vezes eu tentei, o futuro dirá se em vão, quer dizer, se foi em vão, conquistá-lo para a única causa digna de defensores como ele. Quer dizer, eu estou primeiro, o Carlos Alberto tem um grande potencial. Então ele está afirmando aqui, quantas vezes eu, conversando com ele, apontei para ele, olha, Carlos Alberto, qual é a bandeira? Olha a bandeira que você... Impressionante. Olha, eu acho que tem que ter um coração de pedra, ou ser uma pessoa insensível, para não perceber a beleza que tem isso aqui. Um jovem de 22 anos conversando com um jovem de 21 anos, a propósito de tudo, Carlos Alberto, a bandeira é essa daí. A UC estava fundada já, hein? Continua. Dr. Plínio falando, entre aspas, ficou em suspenso meu espírito no trecho citado, que é a parte culminante do discurso, ou seja, nós temos força, mas não temos bandeira. Mas uma grande satisfação me empolgou. Uma geração que procura sinceramente uma bandeira encontrará forçosamente mais cedo ou mais tarde aos pés do altar. Está vendo a esperança que o Dr. Plínio tinha na geração que estava vindo? Está aí. Isso está testado em muitos outros documentos e em fatos. Em fatos. O renovo católico no Brasil e em muitos países da Europa foi muito grande nessa época aí. O movimento mariano, entre outros. Continua. Esta bandeira que Carlos Alberto procura empunhou-a, no entanto, e vigorosamente seu colega Augusto de Souza Queiroz. Agora vamos ver o que o Augusto falou. Lá, hein? Mesma coisa. Dr. Plínio comentando. Sua esplêndida palestra com um grupo de rapazes concebida em estilo elegante e simples. Para que o Dr. Plínio vai perder tempo com essas coisas? Não, ele está descrevendo. O rapaz tinha categoria, sabia, era um elegante, era simples, não era, portanto, desse tipo de gente afetada que fica usando não sei quantos adjetivos, não. Que visa conquistar em vez de deslumbrar. Vê a diferença? Que visa conquistar em vez de deslumbrar. Porque pode fazer um discurso muito bonito, todo mundo fica assim, mas não conquistou, ele deslumbrou. Então, o discurso do Carlos Alberto visava conquistar em vez de deslumbrar. Convencer em vez de brilhar. Tudo aqui são princípios de apostolado que a gente pode aplicar para os youtubers e para tudo mais. Você está procurando o quê? Você está procurando brilho ou você está procurando convencer? Convencer é fazer apostolado, né? Então, o discurso dele é um modelo de sobriedade e clareza, canalizando ideias e conceitos nos quais reconheço a fonte única da qual possa vir a salvação do Brasil. 2 pontos. Olha, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira escrevendo em 1931, no Legionário. Reconheço a fonte única da qual possa vir a salvação do Brasil. 2 pontos. Isso é textual do artigo. A castidade masculina, a ridicularizadíssima, a caluniadíssima, mas a sublime castidade das gerações masculinas que entendem que só quando sabem ser puras, sabem ser fortes. Está afirmado assim, ó, viu? Chapado. Ligando ao discurso do Souza Queiroz. É o estandarte arvorado por uma minoria coesa da elite acadêmica. É o pensamento católico que começa a brilhar com todo o fulgor de sua integridade. Olha aí. Sustentado por uma corrente disciplinada e vigorosa que até aos adversários impõe, pelo desassombro e dignidade, o respeito de convicções religiosas tidas até há pouco como ridículas de um moço. Ou seja, ele não pegou a reunião passada, mas é isso. Ele afirmava as coisas com tal convicção que o adversário dizia, olha,
está nascendo outra coisa aí. Não dá para ridicularizar mais. Continua o Dr. Plínio, não tenho palavras suficientemente calorosas para significar ao autor, Souza Queiroz, o apreço que tenho por sua iniciativa, procurando resolver o problema religioso, ferindo de frente o problema moral. Ou seja, quer resolver? O jovem tem que praticar uma castidade desassombrada. Eu sei que causa muita surpresa esse tipo de abordagem, mas é para a gente avaliar. Isso aqui são 100 anos atrás, em números redondos. O que estava se passando? O que é esse convite às gerações de hoje? O que é a totalidade contra-revolucionária? Não adianta querer fazer uma meia contra-revolução, um meio catolicismo. Por isso que eu disse, a contra-revolução, o fim principal dela não é fazer coisas boas, é também fazer coisas boas, mas é fazer coisas que sejam decisivamente contra-revolucionárias. Bem, essa faculdade de Direito, ela teve como professor, há um século atrás, portanto em 1830, um alemão veio para cá em condições assim meio misteriosas, com o nome de Júlio Frank. E esse Júlio Frank fundou na Faculdade de Direito uma associação secreta, e essa associação está aí, disponível na internet. Não é eu que estou falando, não. Está disponível aí, é só pesquisar e tudo mais. Tá. E o que eram as ideias do Júlio Frank? Eram as ideias do século XIX, ele está falando aqui em 1830, que ele começou a ser professor. Ideias libertárias, ideias igualitárias, ideias republicanas, tudo aquilo que era contrário ao movimento ultramontano do século XIX, contrário, digamos, ao tudo que ensinava o Papa Pio IX, não é isso? Isso são as ideias que ele trouxe para cá com esse movimento, aí, com essa sociedade. E não vou entrar em muito detalhe, mas é para mostrar o outro lado, o contexto, né, que nós estamos conversando, o contexto da Faculdade de Direito. Tinha, assim, aquele escopo inicial que era para ajudar, dizem, os estudantes mais necessitados, né? Mas vai ver quem é que pertenceu, aí vai ver pelos sites todos, não é? Quem pertenceu? Rui Barbosa, Washington Luiz, presidentes da República, governadores, grandes nomes de São Paulo. Então, que pessoal necessitado é esse? E eles dizem nos sites, tem um próprio site da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Essa associação foi fundada em 1931. Olha, um século depois que foi fundada a Burschenschaft. Não é? Então está aqui, só depois você pode pesquisar. Olha, a Faculdade de Direito tem centenas, ao longo desses 200 anos aí, ela teve centenas ou milhares de professores. Essa preferência pelo Júlio Frank é pelo menos de chamar a atenção. Bem, pelo menos. Bem, agora vejo o epitáfio dele. Está lá na Faculdade de Direito. Ele, como não era católico, não praticava religião, 1800, ele acho que morreu em 41, está vendo? 1841, não podia ser enterrado em cemitério católico. Então foi enterrado na faculdade. Olha o epitáfio dele. Aqui jaz Júlio Frank, professor nesta pública academia de São Paulo, nascido em Gotha,
no ano de 1809 e falecido em 19 de junho de 41, aos 32 anos de idade. Que a terra lhe seja leve. Bem, essa associação que eu estou falando, ela resolveu, olha a associação, a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Quando é que ela foi fundada? 31. Coincidentemente, o ano seguinte em que houve pela primeira vez missa na faculdade, com professores comungando, com um brilho, uma coisa até então nunca vista. Nunca vista. Bem, eu vou ler só um pedacinho agora do comentário do Dr. Plínio. Eu fiz questão de mostrar porque são as duas realidades da faculdade. E o Dr. Plínio sabia que existia isso, né? E sabia, portanto, como nós vimos na aula passada, aquilo era um antro de positivismo, não é isso? De ateísmo, de laicismo militante. Militante. Bem, então olha aqui. Ao cabo de 2 anos na faculdade de Direito, então ele entrou em 26, 28, ao cabo de 2 anos, eu considerei que estava um ambiente bem observado na faculdade, bem observado, e que era o caso de começar a agir. Como eu contei da outra vez, entraram alguns marianos para a faculdade, calouros, o Dr. Plínio os aglutinou e com eles fez a AUC. Vamos ver aqui, vamos pular aqui diretamente então para a missa. Aí você fala também aqui, os 2 partidos com vistas ao conquistar o centro acadêmico, né? Viram que o grupo do Dr. Plínio tinha muito prestígio, começaram a disputar junto a ele. Você vai votar em quem, seu pessoal? E o Dr. Plínio impunha sempre as condições. Aquele que oferecer as maiores garantias para a igreja, segundo ponto, aquele que não tiver no seu programa nada contrário à igreja. Com isso encerramos. No último ano, quando me formei, eu disse, bem, agora nós vamos fazer o seguinte. Falei para a minha turma, e olhe que a minha turma, a turma de que eu falo de faculdade, né? Turma é com quem eu me dava pior. Bem, eu disse, esse ano nós vamos fazer uma manifestação católica extraordinária. A missa vai ser celebrada dentro da faculdade de Direito, missa de formatura. No pátio. Todas as famílias e professores presentes, alunos também. Eu vou convidar o famoso pregador Padre Leonel Franca. Bem, aí os alunos disseram, e a direção da faculdade vai aceitar? O Dr. Plínio disse, eu falo com a direção da faculdade, fui lá, falei com o secretário, e pasmo para mim, ele disse, eu vou falar com o diretor. Continua. Não só os alunos e as famílias todas, mas uns estrados assim como esses. Estrados, você sabe o que é, não é? São esses degraus assim de madeira para a pessoa. Estrados assim como esses. E ali sentados professores, todos os professores de beca, assistiram à missa. Eu quase caí de costas. Continuando, estou pulando aqui, mas só para você ter uma ideia. Na hora de comungar, eu me levanto. Fui o primeiro, naturalmente, para indicar aos outros que, olha, quem pode comungar. Comungaram uns 20 ou 30, o que era espetacular para aquele tempo. É claro, o Dr. Plínio já tinha pelo menos os amigos dele da Congregação Mariana e da UC. Quer dizer, a opinião estava completamente transtornada e a AUC tinha vencido completamente na Faculdade de Direito. A tática qual era que eu usei? Coragem, arrojo, intransigência e jeito. É a última frase que eu vou ler. Porque coragem sem jeito é besteira. Aliás, jeito sem coragem é covardia. Muita política e muito denodo. Assim conseguimos levar as coisas, graças a Deus, até o fim. Bom,
E ficamos por aqui e acho que a próxima vez já podemos entrar no que foi propriamente, então, o movimento mariano, a força do movimento mariano.